colegas médicos do trabalho. A questão que estou formulando serve para alertar dois grupos. Primeiro grupo, os que estão pensando na próxima prova de título de especialista em medicina do trabalho da ANAIT. Muita gente só começa a estudar depois de publicado o edital. O edital, por vezes, sai, é publicado 2 meses antes da prova. Prova em maio, o edital sai em março. Isso não é por maldade, é por organização. A ANAIT também depende da Associação Médica Brasileira. Isso eu falo em função da prova. Então, o conselho que eu dou aos colegas que pretendem fazer a próxima prova da ANAIT é não esperar a publicação do edital. Começar a estudar agora. Nada melhor para você estudar do que o conforto de casa. Começar agora, pegar os cursos online do Inquality, que eu gravei com bastante cuidado, com bastante carinho, e aguardar a publicação do edital. Qualquer tipo de intercorrência, o aumento do conteúdo programático, que eu não acredito que venha acontecer. A última prova foi muito boa, conteúdo programático muito bom, literatura perfeita, indicada pela comissão da prova de título da ANAIT. Então, minha gente, qualquer intercorrência, nós voltamos para corrigir. Nesta semana, você tem a oportunidade de adquirir os nossos cursos online por um preço menor, sem investimento. Você vai ficar com estes cursos, que não são 2, 3 cursos. Você tem um curso de casos clínicos voltados para a prova. Você tem um curso de questões com resumos estratégicos. E você tem um curso com uma retrospectiva dos principais temas, tudo lá no site do Inquality. Só você aproveitar e já correr e fazer a sua busca, bem como reserva a tua vaga num preço mais baixo, mais convidativo, para o próximo revisaço presencial. E aí então você começa a ter mais tranquilidade e aguardar a publicação do edital. Perfeito? Dado o conselho. Agora, estudar pelo nosso canal do Inquality, do YouTube, é muito bom. Você pode começar a acessar logo. Isso não é só para quem vai fazer a prova. Colega que vai fazer uma revisão dos temas, ele também traz importância. Esta questão, por exemplo, que vou aqui formular, ela tem muito com o atual momento do médico do trabalho. O atual momento do médico do trabalho é de adaptação à realidade da NR1, do Programa de Gerenciamento de Riscos,
A questão fala exatamente do PGR. Depois da questão, nós vamos ter um papinho rápido sobre o PGR no evento que vai acontecer em janeiro aqui no Rio. O Qualit vai fazer um evento nos dias 27, 28, 29 de janeiro, provavelmente num hotel em Copacabana, no Rio, com o número de vagas limitado. As inscrições estão abertas, voltados para o programa de gerenciamento de risco, a interpretação do PGR e a elaboração do PCMSO. Na grade de exames complementares, por exemplo, vamos tirar todas as dúvidas e eu convido você a participar deste evento. Muito calcado aquilo que foi defendido na minha época de Fundacentro pelo doutor Gilmar Trivelato, na gestão de riscos ocupacionais, que gerou mais tarde a modificação da NR1. Perfeito? O que traz a questão? A avaliação de riscos ocupacionais no PGR deve ser revista. Preste atenção. Quando falamos em avaliação de riscos ocupacionais, estamos falando da terceira etapa do PGR. O PGR possui, dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, 3 etapas. Primeiro, o levantamento preliminar de perigos, que é uma etapa rápida, em um olhar rápido do ambiente de trabalho. Este levantamento preliminar de perigos é um levantamento do agente de risco. Perigo é um agente de risco. Perfeito? Este agente de risco pode ser a máquina, que tanto pode produzir ruído, mas pode produzir vapor, pode produzir névoa, neblina, pode produzir vibração. Estes elementos que eu acabei de citar são oriundos do perigo. O perigo é aquilo que é intrínseco à máquina. Tudo isso é levantado de forma preliminar na primeira etapa. A segunda etapa é a identificação dos perigos. Já comentei. Liguei a máquina e verifiquei que ela pode produzir ruído, que ela pode produzir vibração, que ela pode produzir vapor, névoa, neblina, de uma substância química X, Y. Então é necessário que agora, depois de eu identificar o perigo, aquilo que é intrínseco à máquina, ao processo de trabalho, ao produto químico, eu aí então vou passar para a terceira etapa do inventário de risco, que é um dos braços do PGR. A terceira etapa do inventário de risco do PGR é ao que a questão está fazendo referência. É a avaliação de riscos ocupacionais. Esta avaliação, ela é alimentada pela NR9. Ela continua existindo. Quem desapareceu foi o PPRA.
mas ela continua existindo, continua tratando da avaliação dos riscos ocupacionais, porque agora eu já tenho a vibração, eu já tenho o ruído, eu já tenho a fumaça, eu já tenho o vapor, eu tenho que avaliar. A avaliação lá na NR9 que gera um relatório que vai migrar para o PGR. Perfeito? Ou a alimentação desta terceira etapa, que é a avaliação de riscos ocupacionais, é alimentada pela NR17, através da avaliação preliminar, ergonômica preliminar, que é um olhar rápido também dos setores da empresa no tocante à ergonomia. Perfeito? Se existir neste olhar um quantitativo importante de situações ergonômicas, de desconforto físico, cognitivo ou organizacional, aí a empresa entra na análise ergonômica do trabalho, que é algo mais complexo. Mas eu estou dizendo que a NR17 alimenta a terceira etapa do inventário de risco também, que é a avaliação de riscos ocupacionais. Há também a avaliação dos setores que envolvem o trabalho da máquina que eu acabei de exemplificar, do processo de trabalho. Aquilo pode gerar acidente de trabalho. Se pode gerar acidente de trabalho, existe risco de acidente. Assim, a avaliação de riscos ocupacionais, ela envolve todos os possíveis riscos ocupacionais. O físico, o químico, o biológico, analisados, quantificados na NR9, o ergonômico, avaliado na NR17. E agora eu concluí falando da importância da avaliação da possibilidade da ocorrência de acidente de trabalho. Perceberam? Esta avaliação de riscos ocupacionais, ela pode ser qualitativa. Tanto a qualitativa, com a utilização de uma metodologia, de uma ferramenta adequada, ou a avaliação quantitativa, com a utilização de aparelhos, vai gerar para você, médico, responsável pelo PCMSO, vai gerar para você algo de muita importância. Quer conhecer o nível deste risco? Risco é probabilidade da ocorrência da lesão, da doença, do acidente. É diferente do perigo. Eu estou na última etapa, eu estou falando na avaliação de riscos e da importância que traz para o PCMSO você prestar atenção. O que o PGR está falando na avaliação de riscos ocupacionais? Esta é a etapa que é crucial para o médico. Ali, você, através do nível estabelecido, está assustando muita gente porque o engenheiro coloca assim um número acentuado de tabelas bonitas, coloridas.
Mas presta atenção, o mais importante é você saber, no estabelecimento do nível do risco, se ele, responsável pelo PGR, indicou uma medida de controle. Se ele indicou uma medida de controle, uma medida de prevenção, é evidente que este risco ultrapassou pelo menos o nível de ação. Já não falo em limite de tolerância, eu falo na ultrapassagem do nível de ação. E aí, então, isso vai trazer importância na aplicação dos 5 anexos da NR7, para você saber que exames complementares você vai estabelecer para aquele setor da empresa. Perfeito? Para aquele grupo de trabalhadores. Assim, esta avaliação de riscos ocupacionais, ela é uma etapa que ficou estabelecido na NR1, que ela deve ser revista após a implementação de medida de prevenção. Não adianta estabelecer medida de prevenção sem saber se ela tem eficácia. Então, ao estabelecer medida de prevenção, requer você também no PGR acompanhar uma nova avaliação de riscos ocupacionais. Esse é o primeiro tópico. Quando do estabelecimento de medida de prevenção, medida de controle do risco. Segundo, se o médico está conversando com quem está à frente do PGR, ele vai informar a ocorrência de uma doença ocupacional, de uma doença profissional, de uma doença do trabalho. A equipe do PGR vai ser obrigada, com esta informação, a reavaliar a avaliação de riscos ocupacionais. Percebe? Esse é o segundo item importante, é o segundo tópico importante. Terceiro, quando do registro de uma insuficiência ou ineficácia de medidas de prevenção. Pode ser que um trabalhador venha fazer esse tipo de contestação, ou o sindicato, ou o auditor fiscal, ou você, médico do trabalho, que observou que está havendo ineficácia ou insuficiência das medidas de prevenção. Aí fica estabelecido que esta etapa de avaliação de riscos ocupacionais deve ser revista. Ok? Quando também está chegada a empresa de inovações tecnológicas, de novas máquinas, de novos aparelhos, de novos processos de trabalho, de uma arquitetura nova que altere, não é, a expansão, ou venha expandir os riscos ocupacionais, ou na ocorrência do aumento destes. Também, neste caso, está sendo colocada a importância de uma revisão na avaliação de riscos ocupacionais. Agora, se nada disso que eu relatei, que você certamente anotou, acontecer, esta avaliação de riscos ocupacionais deverá acontecer no final de 2 anos, a cada 2 anos. Veja bem que não é o PGR, é a etapa de avaliação de riscos ocupacionais que poderá acontecer de 2 em 2 anos, salvo os itens que eu acabei de comentar. Então, a resposta da questão é a letra C. E nós fizemos uma boa
revisão do tema. Perfeito? Quero aqui concluir para dizer o seguinte: algumas empresas estão na busca da certificação ISO 45001. O que é isso? A norma ISO 45001 é a que implanta o sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho e que pode requisitar uma auditoria que dê à empresa, a certificação ISO 45001, que é um selo importantíssimo para a empresa, que agrega valor, que vai trazer para a marca a possibilidade maior de exportação de seus produtos. Isso é bonito. Isso é o capitalismo que pensa na vida, que pensa na saúde dos trabalhadores. É o dinheiro com o retorno através de investimento na saúde também. Por que não? E aí, então, essas empresas com certificação ISO 45001 podem ter a terceira etapa do PGR, do inventário de risco, melhor colocando, acontecendo de 3 em 3 anos. Ok? Muito bem, quero agradecer aí a atenção de cada um, saudar a chegada da vacina bivalente, e dizer para vocês que não esqueçam do nosso evento que vai acontecer em janeiro, em Copacabana, no Rio de Janeiro, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro. Um abração e faça a inscrição.